Glória a Deus, graça e paz, amados e benditos do Deus eterno, amém? Glórias a Cristo, o eterno, aquele que é vencedor, aquele que não vê obstáculo, aquele que suportou as dores em carne, venceu a carne, venceu o mundo, venceu o sofrimento, venceu a lei e morreu e ressuscitou e está vivo e vivo para todo o sempre. A Ele toda glória, todo o poder, todo o louvor e toda exaltação sem fim. Amém? Bendito seja Deus. Então, sou seu irmão Van. Quero agradecer a Deus por sua vida, pelos seus likes, pelas suas inscrições, pela sua inscrição, pelos seus comentários aqui neste canal Metanoia da Graça. Irmão Van, daqui de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus querendo. Vamos lá? A carne ativada de Judas praticando mal, a gente viu aqui, e eu deixei uma pergunta no vídeo passado. Este é o vídeo de número 2. Carne ativada de Judas. Judas traiu Jesus porque ele quis. Foi a carne ativada de Judas para o mal que o levou a trair Jesus? Ou, opção B, a carne ativada de Judas para o mal que estava em Judas, Judas fez toda a vontade de Deus. O que você me diz? Todo o mal de Judas que foi realizado em Jesus estava no controle de Deus? Foi feita a vontade de Deus na vida de Judas? Então vamos ver aqui. Tudo que Judas fez, Judas Iscariotes, né? Você precisa ver o vídeo de número 1. Agora você vem para esse, depois o terceiro. Senão a gente faz o quarto também. Tudo que Judas fez com a sua carne ativada, tudo isso, Jesus sabia? Jesus sabia que Judas era o seu adversário, era o mal, era o opositor, era o diabo. Vamos ver aqui se Jesus sabia ou não sobre Judas Iscariotes. Vamos ver aqui. João capítulo 13, livro histórico de João, capítulo de número 13, versículo de número 21 ao 26. Presta atenção aqui. 21 ao 26. João 13, 21. Pois, após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Ele não identificou. Poderia ser qualquer um dos 12, certo? Até aqui o texto não diz, mas Jesus sabia. 22, ele diz: os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre quem ele se referia, né? 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao seu lado. 24. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Os discípulos estavam ali meio indagados. Quem é? É Pedro? É João? Não, é Tiago? Quem será o traidor que Jesus conhecia? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E o 26, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas. Ou seja, Jesus sabia quem era o traidor? Sim. A quem eu molhar um pedaço de pão no prato, a quem eu molhar o pão, né? No prato molhado ali, e o der, esse é o traidor. E em seguida, tendo Jesus molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão.
Agora também aqui podemos ver Marcos 14, 42, 44, que a gente viu, né? Marcos 14, 42 ao 44. Jesus sabia sim que Judas era o traidor. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Eis que chegou aquele que me está traindo. Quem era aquele? Vamos ver, será que Jesus sabia? Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas. Olha só. E chegou. Aí Jesus vai dizer, aí o texto diz, Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada e de espadas e cacetete. O 44 diz, ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendei-o, levai-o sobre fortes. Então, aquele é quem, no 42 já diz tudo, ó. Levantai-vos, pois, e vamos, porque chegou aquele que me está traindo. Quem é esse que está traindo? Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas. Então, Judas, Jesus o conhecia muito bem, tá certo? Também aqui, Mateus. Bom, a gente já viu aqui, agora presta atenção no que você vai ver aqui. Irmão Van, olha só. Se Judas estava predestinado a trair Jesus, porque ele foi escolhido para ser apóstolo? Olha só. Esta é uma pergunta, não sei se você assiste ou Vejam Só, ou assistia, né? Vejam Só no canal da RIT, da Record. Então, os debates ali, muitos debates eu assisti sobre isso, sobre este tema. Se Judas se Judas nasceu, foi predestinado a trair Jesus, por que Jesus chamou ele para fazer parte do apostolado, ou compor um dos 12 apóstolos? João 6, vamos ver isso, Jesus escolhendo ele. João capítulo de número 6, versículo de número 70. Então Jesus acrescentou, não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. Quem é esse? Jesus vai identificá-lo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E a pergunta que eu fiz, se ele iria trair, se ele foi predestinado a trair Jesus, por que foi escolhido para ser apóstolo? Resposta: Jesus escolheu Judas, presta atenção nessa resposta aqui. Jesus escolheu Judas Iscariote, foi escolhido para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de Cristo. Então, este homem, Judas, certo? Nasceu, recebeu este nome, teve essa característica má, né? De ser ladrão, de ser perverso, de traidor. Então, este homem nasceu e ele não foi escolhido por acaso, não fez parte do apostolado, não compôs, né, o número de 12 apóstolos, não foi por acaso não. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, seria ele o que iria trair Jesus. Oh, irmão Vô, o senhor não pode dizer isso não, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, que Judas foi escolhido, predestinado para trair. Não, Judas traiu Jesus porque ele estava com a carne ativada. Lógico, ele teria que estar com a carne ativada, porque se ele tivesse em espírito, ele não trairia o seu amigo. A carne ativada de Judas para o mal estava fazendo a vontade de Deus. Vamos ver isso? Vamos lá. Mateus capítulo 26, olha só. Jesus escolheu Judas, né, para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de Cristo. Mateus capítulo 26,
Livro histórico de Mateus, capítulo de número 26, versículo 46 ao 49. Presta atenção aqui. Olha a pergunta que eu fiz. Irmão Van, eu não quero ser prolixo aqui, nem repetitivo, nem cansativo, não. Mas que você entenda, irmão. O meu alvo é você entender a Escritura. Como diz, sem acrescentar, sem o achismo, sem diminuir, sem dizer que Deus agora é Moloque. Não, nada disso. Não é por aí. Presta atenção. Irmão Van, se Judas estava predestinado, como o Senhor ensina essa tal da predestinação, ele estava predestinado a atrair Jesus, então por que ele foi escolhido para ser apóstolo? Não é simples? É. Sabe por quê? Para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de Cristo Jesus. Então Judas teria que vir para o apostolado. Ele teria que fazer parte, porque se ele não fizesse parte dos apóstolos, como é que ele iria atrair? Teria que ser Judas. Ele teria que vir. Jesus teria que escolher ele. Embora ele não fosse salvo. Participou de Santa Ceia, participou da missão dos 12, né? Viu Jesus operar milagre, fez tudo aquilo ali, né? E embora ele tenha participado de tudo que os outros apóstolos participaram, Judas foi predestinado para a perdição. Calma. Mateus capítulo 26, versículo 46 em diante. 46, olha o que diz o 46. Levantai-vos, sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão, armada de espada e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Irmão, rapidinho aqui. Caso eu atropele um S, um R, esqueça uma palavra, não termine a frase toda, releve, considere seu irmão aqui, irmão Van. Às vezes acontece, tanto dos textos, tantas as palavras que a gente pode atropelar uma e outra, tá bom? Mas você lendo, o teu raciocínio acompanha certinho para a glória de Deus. Então, multidão de porrete, vinda da parte do chefe, do sacerdote, dos líderes religiosos e de todo o povo. 48. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é o que procurais, prendei-o. 49. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Beleza? Tranquilidade. Agora, preste atenção. Isso aqui aconteceu. Judas pegou a moeda, as 30 moedas, levou aqueles soldados romanos, beijou Jesus, falou com Jesus, combinou com ele lá, aquele quem eu beijar, der um beijo no rosto dele, né? Esse é o mestre deles, esse é Jesus, pode agarrar ele, prendê-lo, né? E levá-lo para as autoridades. É esse aí, combinou isso. Tudo isso aconteceu, lhe deu um beijo, disse, ó mestre, e lhe deu, saudou Jesus e lhe deu um beijo. Agora, preste atenção, se isso não estava já, isso não teria que acontecer. Olha o versículo de número 53, presta atenção aqui agora. Ou imaginas tu que eu, neste momento, olha a resposta de Judas, depois que aconteceu, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? 44. Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Que coisa linda, meu irmão. Isto chama-se poder de Deus. Tudo que Judas fez, traiu Jesus com um beijo, como então se cumpriria as Escrituras que afirmam que tudo
As Escrituras afirmam. Quando ele diz as Escrituras afirmam, está dizendo foi aquilo que Deus predeterminou, aquilo que Deus planejou, foi a vontade de Deus antes de Judas nascer, que tudo aquilo que Judas fez com Jesus teria de acontecer segundo o projeto, os planos, a vontade soberana de Deus. Entretanto, como então se cumpriria as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Que maravilha! 55. E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhe: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes, me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. 56. Todavia, esses fatos todos correram em cumprir. Presta atenção à revelação. Veja se Judas não fez a vontade de Deus. Isso é só o começo. Se Judas, na sua carne ativada para o mal, não estava simplesmente obedecendo ou cumprindo a vontade soberana do Eterno. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Percebeu? Que teria que se cumprir as Escrituras. O que é se cumprir as Escrituras? Então a gente vê aqui, como assim, irmão Vão, você pode me perguntar? Se cumprir, né, as Escrituras, eu não entendo muito bem sobre isso, ainda estou chegando agora, estou tomando aquele leitinho, aquela papinha rala, não estou entendendo se cumprir as Escrituras. Você lembra lá no começo do estudo, lá no vídeo número 1, as perguntas que eu fiz? A carne ativada de Judas para o mal, Judas Iscariotes, o levou a praticar, que o levou, a trair Jesus. Foi a carne ativada de Judas que o levou a trair Jesus. Correto? Correto. Foi o mal que estava ativado na carne de Judas que o impulsionou, que o dirigiu, que o incitou a trair Jesus. Beleza, correto. Só que tem um porém aqui, meu irmão. Judas estava fazendo tudo dentro da normalidade, dentro dos seus planos, dentro dos seus projetos, dentro da sua capacidade, dentro do seu território, no seu tempo, dentro dos seus limites. Todo o mal que estava em Judas, o mal da carne ativada de Judas, estava fazendo dentro da sua anormalidade do que era Judas, o traidor, o ladrão, o pervertido, o maldoso, o diabo, o inimigo, o adversário, o opositor. Então Judas estava simplesmente neste plano terreno humano, fazendo a sua vontade dentro da sua anormalidade. Tranquilo? Como um homem normal, qualquer, Judas estava fazendo isso. Só que tem um grande problema nessa história, meu irmão. Nas Escrituras, ela revela uma grandeza poderosa. Muita atenção aqui para frente e agora sobre Judas Iscariotes. Repito, dentro deste plano, Judas fez tudo normal, tranquilamente. Só que, atenção aqui agora, Judas disse que tudo o que estava acontecendo, Jesus disse que tudo o que estava acontecendo com ele era para que se cumprir, para se cumprir as Escrituras. Mateus, capítulo de número 26, 56, está aqui, ó. Todavia, deixa eu colocar aqui nessa versão aqui, ver se fica melhor, se melhora um pouco mais o entendimento. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as Escrituras,
dos profetas registrados nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, tudo isto que está acontecendo comigo, Jesus estava dizendo, era para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Era que as Escrituras estavam se cumprindo. Judas teria que trair Jesus. Mas para isso, ele teria que fazer parte dos apóstolos para poder trair. Como é que se ele não fosse apóstolo, iria trair? Tranquilidade? Então, todo o mal, Judas estava agindo com o mal, sem saber que estava fazendo a vontade de Deus. Vamos lá. Devagar, que aqui agora o negócio é mais nos detalhes, certo? Aqui agora. Tudo, aqui, deixa eu ver aqui, tudo aqui se cumprir, certo? Então, para se cumprir aqui, ó, para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então, para que se cumpra as Escrituras. Se cumprir as Escrituras, o que estava previsto. Quando você ouve, lê na sua Bíblia aí, para que se cumpra as Escrituras, quer dizer isto aqui, para que tudo aquilo aconteça, ou o que estava previsto, predeterminado por Deus na eternidade. Então, para que se cumpra as Escrituras, projeto de Deus, Deus revelou aos profetas do Antigo Testamento, e eles escreveram o que iria acontecer no tempo de Cristo. Então, Deus, no seu plano eterno, revelou aos profetas Isaías, Malaquias, Jeremias, qualquer um outro, Sofonias, Deus revelou a eles, eles escreveram e apontando para uma determinada época, tempo no futuro deles. E isso aqui, essa escritura, caiu justamente para Jesus e Judas, no ano 30 ao ano 33 do primeiro século da primeira era cristã. Se cumpriu isto aqui em Judas e Jesus, beleza? Então é isso aí. Então, o que se cumprir as Escrituras era tudo aquilo que Deus já tinha planejado. Ou seja, tudo estava previsto, predeterminado por Deus na eternidade, que Judas iria trair Jesus. Tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido planejado por Deus na eternidade. Você acredita nisso? Você discorda que Judas traiu Jesus porque Deus já tinha determinado que Judas seria o traidor? Sim ou não? Vamos para frente. Vamos lá. Então, tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido planejado. Judas simplesmente, preste atenção aqui, Judas simplesmente ele nasceu, cresceu, foi chamado por Cristo como apóstolo, com um propósito, unicamente cumprir o papel dele. Qual foi o papel dele na sua história? Trair Jesus. Mas como é que pode, irmão Vão? O cara já nasceu, foi predestinado para trair Jesus? Sim. Mas, irmão Vão, é inaceitável? É difícil entender? É complicado? Mas isso não tira a santidade nem o poder de Deus, e nem está em desconformidade com as Escrituras. Muito pelo contrário, as Escrituras afirmam um plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, o meu nome e o teu nome já estava lá. Por aí você tira que Deus trabalha com decretos, com planos, com projetos. E ele escreveu, e as coisas têm que se cumprir segundo as Escrituras. Tudo já foi. Para nós agora, irmão, resta se cumprir a morte física. Porque foi determinado para mim, para você, neste corpo físico. Tombou aqui, é glória eterna. É o reino eterno de Cristo Jesus. Tranquilidade? Beleza?
Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, eita Jesus, eu não botei a hora, botei 12h45, dá tempo. Vamos lá então, vamos adiantar aqui. Então, tudo estava escrito, tudo foi programado por Deus. Judas teria que nascer naquela região ali da Judéia, certo? Jesus teria que chamá-lo, fazer parte do apostolado, participar da ceia, fazer missão, tudo dentro dos padrões normais deste mundo. Só tem porém, meu irmão, você não pode esquecer isso. Você não pode deixar passar batido este detalhe importante, para que se cumpram as Escrituras. Então, o que é se cumprir as Escrituras? Deus já tinha planejado tudo o que iria acontecer. Antes da fundação do mundo, o plano de Deus iria se cumprir em Judas. E isto chama-se predestinado. Deus predestinou tudo, até Judas, para atrair Jesus. Vamos aqui, vamos caminhar aqui. Tudo o que aconteceu, Judas simplesmente nasceu naquele período, foi chamado por Cristo com o propósito unicamente de cumprir o papel dele, trair Jesus. Judas cumpriu pelo pé o seu papel na sua carne ativada. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Sim, Marcos capítulo 14, 41, 43, João 6, 64 ao 71. Você vai ler aí que você vai ver. Vamos colocar aqui Marcos capítulo 4. Jesus sabia de tudo isso também, né? Aqui Marcos 14. Vamos ver aqui Marcos 14, 42, que diz: levantem-se, vamos, meu traidor chegou. 43, o meu traidor chegou. Vamos ver se Jesus sabia. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada. Judas chegou. Então Jesus sabia. Aí você lê aqui também, João capítulo 6, versículos 64 ao 71. Judas estava sendo usado por Deus, cumprindo o seu papel, realizando a vontade e o propósito do Deus soberano. Entendeu? Vamos ver. Judas nasceu com um mal na sua carne, com a sua perversidade, com a carne ativada, cumprindo a vontade, para cumprir a vontade e o propósito soberano do Deus eterno. E qual foi a vontade de Deus na vida de Judas? Trair Jesus. Ah, mas isso é um absurdo, irmão Van. Isso não pode acontecer. Isso é inaceitável. Sim, mas eu prefiro ficar com as Escrituras. Entre a minha ignorância, entre a minha raquítica compreensão, entre as minhas dúvidas, eu prefiro ficar e aceitar as Escrituras. Repito, Judas estava sendo usado por Deus, cumprindo o seu papel, realizando a vontade e o propósito do Deus soberano. Lucas 22, 22. Lucas, capítulo 22, 22. Presta atenção nesses dois versículos reveladores. Olha só. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Foi determinado por Deus que o Filho do Homem deve morrer. Já estava determinado. Interessante. Deus determinou a vontade de Deus que iria acontecer em Judas, determinou que Judas iria trair Jesus. Mesmo assim, Judas fazendo a vontade de Deus, olha só para aqui, ó. Mas que aflição espera aquele que o trair. Então, irmão, a responsabilidade é nossa. A nossa carne ativada realiza a vontade de Deus. Faz o propósito de Deus.
tudo que Deus determinou. Só que quem paga é quem faz, não é Deus. Deus não teve culpa nenhuma nisso aqui. Deus não foi acusado de nada disso aqui. Deus não perdeu a sua santidade, seu poderio, sua majestade. Deus não perdeu a sua onipotência, onisciência, onipresença. Deus não deixou de amar. Deus não deixou de salvar. Deus não deixou de proteger. Deus não deixou de prosperar. Nada disso. A responsabilidade, mas que aflição espera aquele que o trair. Deus, está entendendo, meu irmão? Veio de Deus. Foi Deus que quis assim, na soberania dele, no plano de Deus. Agora, quem és tu, homem, para reclamar, ou dizer, ou insinuar, ou querer alterar os planos de Deus? É melhor aceitar. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo 26. Versículo de número 24. Olha só essa outra revelação aqui. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram. Como as Escrituras declaram. Ele não morreu. Não foi porque ele quis. Não foi porque Judas quis. Não foi porque Pilatos quis. Não foi porque Herodes quis. Não foi porque os judeus quiseram. Não, nada disso não. Mas porque Deus já tinha planejado, determinado, antes da fundação do mundo. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Está vendo aí, meu irmão? É aquela velha história, né? Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Neste plano aqui, Judas fez a vontade de Deus? Sim. A carne ativada de Judas para o mal estava realizando a vontade de Deus? Sim. O homem deve morrer, como as Escrituras declaram. Por que ele ia morrer? Por que Jesus morreu? Porque Judas traiu. Por que Judas o traiu? Porque estava escrito. Porque era plano. Quando está escrito, é plano de Deus, é projeto de Deus, é vontade de Deus. Vamos aqui. O que está escrito a seu respeito, certo? Aqui, ó. Aqui estava escrito a respeito de Cristo, de Judas, de Israel, de tudo na época de Jesus. Agora preste atenção aqui. Do que está, deixa eu colocar nessa versão aqui. Nessa versão aqui talvez seja, deixa eu ver o que é que diz essa versão aqui. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Pronto, conforme está escrito a seu respeito. Melhor traduzido. Melhor para a gente entender. Vamos lá. O que está escrito, deixa eu ver a hora aqui. 28, beleza. O que está escrito a seu respeito. Está escrito. Olha o que estava escrito aqui. Salmo de número 69, 25. Olha o que diz o Salmo 69, versículo de número 25. Olha o que estava escrito. Por isso que eu digo, Judas foi um predestinado a trair Jesus. Judas fez a vontade de Deus. O mal que Judas praticou estava na vontade de Deus. Fique deserta a sua habitação e ninguém habite nas suas tendas. Isso aqui é a respeito de Judas. Esse salmo aqui está se referindo a Judas. 60, 29, Salmo 69, versículo de número 25. Um salmo messiânico que apresenta notável descrição dos sofrimentos de Cristo, escrito por Davi há cerca de 1000 anos. Esse salmo aqui, ó, o salmo, há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Este salmo também faz referência ao traidor Judas. Na morte de Judas, certo? Fique deserta a sua habitação. Outra coisa,
Salmo 41. Veja bem, 1000 anos o salmista já estava falando do sofrimento de Cristo e do traidor, da pessoa que iria traí-lo. Ele não sabia o nome, nem a família, mas a profecia, ele lança luz. E quando se cumpre, foi esse. Está entendendo? Agora, tudo dentro da vontade soberana e dentro dos planos, dos decretos de Deus. Salmo 41, 9. Olha o que diz o Salmo 41, versículo 9. Diz assim, ó. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Referente a Judas Iscariotes. Ou seja, está escrito para que se cumpra as escrituras. Judas, alguém, uma pessoa, um homem, iria fazer parte do apostolado de Cristo, fazer a missão, mas também o objetivo desta pessoa seria trair Jesus. E este salmo messiânico fala justamente desta pessoa que iria trair. No ano 33, Judas faz parte, no ano 30, é chamado para ser apóstolo, justamente porque Jesus sabia que era ele naquela multidão que iria trair, né? Iria traí-lo, né? A Cristo Jesus. Amém? Então está aqui o Salmo. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Beleza? Também faz parte, também faz referência a Judas. Então, traiu-me. Você vai lá no capítulo 26 de Mateus, João capítulo 13. Agora, amados, vamos parar por aqui, porque o caldo vai engrossar. E a pergunta é, você está vendo aqui que alguém já estava no plano de Deus para trair Jesus. Ou seja, traiu-me. Isto aqui é um salmo messiânico se referindo a Jesus. 1000 anos antes, 1000 anos depois acontece. Judas trai, um homem nasce com o nome de Judas, coloca o nome dele de Judas Iscariotes, para diferenciar dos outros Judas, que era muito Judas no tempo de Jesus, assim como muitas Marias, assim também como muitos Jesus tinha na época. Então, ele traiu-me. Então, isto aqui aconteceu pelo pé da letra. Então, tudo estava profetizado. E isto me dá o direito de entender e dizer que a vontade carnal de Judas, o mal que estava em Judas, ou seja, a carne ativada de Judas para o mal, estava realizando a vontade soberana do Deus eterno. Beleza? Próximo estudo, vou mostrar para você o restante deste salmo, o cumprimento deste salmo aqui, ó, em Mateus e João, nos dias de Jesus. E aqui, Judas nasceu, presta atenção aqui, Judas nasceu, foi escolhido entre os 12, cumpriu todo o seu papel com a sua carne ativada, realizando, fazendo integralmente a vontade soberana do Deus eterno. A Bíblia mostra isso? Sim. Quer saber? Próximo vídeo. Que não dá para fazer em um vídeo, 2 vídeos não, porque o assunto é bom, é extenso, mas você vai aprender e vamos crescer junto para a glória do Deus eterno. Se inscreva no canal, compartilha, deixa teu like para a glória de Cristo Jesus. Judas Iscariotes, o mal que estava nele, estava realizando tudo que ele fez, todo o mal que Judas fez com Jesus, foi fazendo a vontade de Deus. Próximo estudo, paz de Cristo.